determinação de uma reta qualquer, ela pode ser dada fazendo essa seguinte continha aqui, ó. F de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Do slide, claramente, essa reta não é uma reta tangente, ela é uma reta secante, porque ela toca dois pontos do gráfico. Porém, se a gente aproximar o x1 do x0, essa reta, em algum momento, ela vai se tornar uma reta tangente. Faz sentido? Isso aí, que a gente vai aproximando e tal. Aí, a próxima vez vai estar aí. E aí, nesse caso, a gente chega à definição de derivada. Então, a derivada de uma função de um certo ponto, df de x, vai ser o limite com x tendo a x0, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E essa é uma das aplicações mais importantes que tem de limites, que são as derivadas. E claro, isso aqui com certeza vai dar uma divisão de 0 sobre 0. Com certeza. Mas vamos ver se no exemplo vamos encontrar a equação da reta tangente, a função f de x igual a raiz de x no ponto x0 igual a 4. E aí no caso, novamente, né, ainda bem que tem um desenho aí, porque se eu fosse desenhar isso aí eu ia demorar bastante, porque eu sou um péssimo desenhista, mas eu quero saber a equação dessa reta vermelha, certo? E aí nesse caso, eu precisaria dessas coisas aqui, ó. Y igual a y0 mais m multiplica x menos x0. x0 está aqui, é o 4, certo? M seria a derivada da função, no ponto x0 igual a 4, e y0 é o valor da função no ponto x0, ou seja, seria f de 4, certo? Então, vou começar aqui. E aí, no caso, f de 4 seria simplesmente raiz de 4, que é 2. Beleza. Falta só encontrar agora m. Só que m é o limite um x indo para x0, mas x0 é 4, e f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E assim, eu sei que vocês estão pensando, meu Deus, eu vou usar isso aqui para sempre. Não. A gente vai já chegar nas regras de derivação. Mas a gente está só mostrando isso aqui só para recapitular de onde vem a derivada. Então, pode passar o slide? Aí nesse caso aqui, ó, f de x vai ser raiz de x, f de 4. Então, f de 4 vai ser 2 sobre... Opa, esqueci do limite. Não. Se a gente for calcular esse limite normal, vai dar um problema de divisão de 0 por 0, né? Se eu trocar x por 4 aqui, ó, vai dar raiz de 4, que é 2. Menos 2. 2 menos 2, 0. E aqui? Aqui vai ser 4 menos 4, que dá 0. Dá 0 sobre 0. E aí, como é que faz? Usa a regra do orbital, né? Mas não precisa, porque a gente nem sabe o que é a regra do orbital ainda, de acordo com isso aqui, né? Aí, uma das formas mais comuns de resolver esse problema é multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo. Normalmente, quando dá a divisão de 0 por 0, e a gente não quer usar a regra do orbital para resolver um limite, a gente multiplica pelo conjugado. No caso do conjugado, desse aqui, né? Então aqui tem um menos, e aqui eu troco por mais,
Aí, continuando aqui. Isso aqui é um produto notável. Do tipo A quadrado menos B quadrado, que é A menos B, A mais B. Esse aqui seria o A, esse aqui seria o B. Então, como esse aqui é o A, aí x é o valor de A, o valor de A ao quadrado vai ser x. Não, peraí. Vou meter um erro aqui. Vou fazer o seguinte ao invés disso. Que vai ser mais simples ainda do que multiplicar pelo conjugado. Utilizando ainda o produto notável, A quadrado menos B quadrado igual a menos B multiplicar A mais B. X é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado. Você vai levar ao quadrado e fica o x, né? Aí 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, na verdade, isso aqui eu posso escrever como sendo raiz de x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aí, agora sim, utilizando esse produto notável, eu tenho a quadrado menos b quadrado. E esse vai ficar raiz de x menos 2. Aí, esse aqui de baixo, a quadrado menos b quadrado, vai ser a menos b, esse aqui é a, esse aqui é b, então vai ser raiz de x menos 2 sobre raiz de x mais 2. Só que, de novo, eu esqueci de colocar a anotação do limite, desculpa. E aí, no caso, esse aqui se cancela com esse. Aí o m vai ser só o limite com x indo para 4 e 1 sobre raiz de x mais 2. Aí, substituindo, se eu trocar x por 4 aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 4 mais 2. Raiz de 4 é 2. Isso aqui é um 4. Daí, tem um m, tem um y0, tem um x0. Então a equação da reta tangente vai ser y igual a y0, tá aqui, que é 2, mais m, que é um 4, multiplica x menos o x0, que é 2. X0 é 4, desculpa. Então isso aqui seria como a gente derivaria pela definição, e hoje dá muito trabalho fazer isso. Tanto é que a gente não vai fazer isso para sempre, de jeito nenhum. O que a gente vai fazer claro, né? Aí, tipo, dessa forma que eu fiz, foi a derivada para um ponto específico da função. Só que, se eu fizer uma mudança de variável, a gente pode chegar naquela definição de limite, que está ali, mas dessa definição, a gente finalmente chega nas regras de derivação, que é o que todo mundo gosta. E aí, Iago pode explicar melhor. Regra de derivação. Tem 4 regras aí, mas a principal mesmo aqui só vai usar 2. O restante é basicamente. Na real é só um. O restante é só uma aplicação dessa primeira, que é qual? A terceira que tá. A terceira que é a regra do produto. Que implica o quê? Ele vai ter duas funções. A multiplicação de duas funções
pegar o primeiro termo. Deixa eu escrever logo aqui todo. O que diz a regra do produto? Tendo um produto entre duas funções, da derivada de duas funções multiplicando, a gente vai derivar o primeiro e somar com uma multiplicação do segundo, derivando o segundo termo. Observando bem essa regra aqui, a gente consegue entender a primeira regra que está ali, que é o quê? O primeiro termo que a gente tem ali seria uma constante qualquer multiplicando uma função. Substituindo aqui, a derivada de uma constante qualquer. 0. Então, voltando aqui, caso a gente aplicasse ali o primeiro termo, isso aqui ia ser 0, ia ficar só esse termo aqui, que é o caso da primeira regra aí. O outro ponto importante é o quê? O que a gente tem aqui é uma multiplicação. Ou seja, quando não for multiplicação, não aplica isso, que é o segundo termo. Quando for uma soma, uma subtração, a gente só soma, não precisa aplicar essa regra. Depois, a gente tem a regra do quociente, que é basicamente uma... Dá para chegar na regra do quociente pela regra do produto. Mas para aplicação direta, que é mais fácil só definir direto a regra do quociente, é semelhante à regra É semelhante à regra do produto, só que com algumas alterações. O termo principal aqui, que vai ser o primeiro termo, a derivada do primeiro termo, multiplicando o segundo termo, só que aqui a gente vai trocar o sinal para menos. E vai aparecer aqui embaixo o termo que vai ser dividido ao quadrado. No caso, a segunda derivada aqui ao quadrado, o segundo termo ao quadrado. E aqui vai dar divisão. Passou para cima? Bem, entendendo esse conceito, a regra principal, que diria aí seria a do produto e depois a do quociente, a gente tem essa tabela de derivadas imediatas, como está aí, que tem muitas, porém não precisa decorar todas. No meu ver, tem 5 memoráveis aí, que é bom saber, o restante dá para chegar nelas. Bem, esse exemplo aí, deixa eu botar aqui. Vai ser HP. Vai ser o quê? Secante de t sobre t é elevado a t mais tangente de t. Assim? Bem, de primeira vista, você olha essa derivada, você acha estranho. Mas aí é só dividir para conquistar. Você pega e faz o quê? Eu quero a galinha. A galinha de T. Isso aqui é o quê? É bater no olho, que você identifica nitidamente a divisão. Então é só aplicar a regra do quociente. Que vai ser o quê? Vai ser a derivada da secante multiplicando esse termo aqui, que eu vou até deixar em preto aqui para ficar visivelmente melhor. Subtraindo. Pode continuar? Tá, como é que carregando? Show. Subtraindo o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo. Sobre o quê? Sobre o segundo termo quadrado. Que é o segundo termo? Esse termo aqui. Esse monstruoso. T elevado a t. Aí. T. Ó, bota parênteses com T. É aqui. Não, é porque tá. É porque você só está multiplicando T. Tá. Show. Temos todo esse tema aqui, que já foi a aplicação da regra do quociente aqui. O que fazer? Só derivar. E como vai fazer isso? A derivada de secante, a gente acabou de fazer aqui.
que vai ser a prova secante de T. Vai ser a secante de T vezes o tangente de T vezes o segundo termo ali, que está em preto. Que aqui não mexe nele por enquanto. Deixa a tangente só para proteger. Subtrair o segundo termo. O segundo termo, a secante. O segundo termo, a secante, vai ser a própria secante ainda, não eu mexi com ela, tá tranquilo. Vezes a derivada desse termo monstruoso. Esse termo aí, tá ali, é o quê? Dá para ficar derivada direta nesse termo aí? Não. Por quê? Não é uma função só. Bota aí nos 3 slides, vai dar melhor. O que a gente consegue ver nesse termo? Que é uma soma entre duas funções. Eu tenho t na t e a tangente. Ou seja, eu aplico essa segunda regra. Que não é multiplicação, não é uma constante qualquer, eu só vou somar. Ou seja, o que quero dizer? Eu vou fazer aqui no canto para depois só botar ali. Vai ser uma derivada, vou chamar de... Vai ser a derivada em si do t e na t, mais a derivada da tangente. Como se trata de só uma soma entre duas derivadas, eu posso separar elas. E fazer assim fica mais fácil. Porque o quê? Aqui eu tenho só a derivada da tangente, que é tabelada, e aí a gente pode fazer como fiz a da secante, que é essa tangente seno sobre cosseno. Aí eu aplico a regra de cosseno de novo, ou já posso botar direto a resposta. E aqui, se for só E na T, a gente já tem a resposta lá no 2 slides atrás, né, das derivadas. Mas não se trata disso. Aqui é uma multiplicação. Então aqui a gente vai ter que aplicar a regra do produto também. O da tangente, quem quer ver ainda? O da tangente, como é tabelado logo direto, eu não quero perder muito tempo, já vou botar a resposta direta. Que vai ser só secante, né? Secante quadrado. Da tangente, não tem, calma aí. O da tangente, já tem a resposta direta. Vai ser secante quadrado. Pronto. Esse aqui é referente à tangente. Esse outro termo a gente vai ter que aplicar a regra do produto nele mesmo. Ou seja, vai ficar aplicando direto, né? T' vezes o E na T mais T multiplicando o E na T'. Quem vai ser a derivada do T'? Vai ser 1. Então aqui vai repetir o E na T. E aqui, como eu só estou derivando esse termo que está ali, a derivada desse termo é o próprio termo, então esse termo repete. Ou seja, não vai mudar muita coisa. Vai ficar E na T mais o próprio termo. Todo mundo pegou essa parte? Vindo daqui, a gente pode pegar e botar para cá a resposta. Que vai ser o quê? Então a gente fica com E na T somando T vezes T mais essa secante quadrada. Tudo isso dividido pelo termo aqui ao quadrado. T na T mais tangente de T ao quadrado. Oficialmente a derivada acabou aqui. Tá meio feinha? Tá meio feinha. Mas é a vida, né? Daria para tentar simplificar, talvez ficar um pouco mais bonita, mas tá operacional dessa maneira. Apagar esse lado para fazer. A regra da cadeira continua muito na lógica ainda do que a gente estava fazendo. A gente quase aplicou ela aqui. Que é basicamente o quê? Voltando de novo para aquele primeiro slide, que é o slide principal, na minha opinião. A gente tem o quê? Em tudo isso daqui. Eu sei derivar ln de x. Se aparecesse ln de cosseno de x, eu não sei. Eu tenho que transformar ln de x em alguma coisa que eu saiba. Que seria assim, eu tenho que fazer a substituição nesse passo. Que é basicamente o que é integral da regra da cadeira. Integral?
o que a regra da cadeia fala, que é o quê? É derivar uma função composta, uma função que tem outra função nela. Ou seja, F de G de X. Para você enxergar essa letra aí desse tamanho? ou seja, pronto. Isso aqui eu acho que meu pai é de ver. Eu prefiro entender o seguinte. Imagina, sei lá, vocês vão ter que invadir algum canto aí, de época medieval, vocês vão ter que conquistar esse X aqui. Esse X está protegido por alguma coisa chamada G. Um castelo, sei lá o que, chamado G. E esse G está sendo protegido por outra coisa chamada F. Uma função F qualquer. Ou seja, para chegar no X, eu tenho que levar o F e o G para conseguir chegar no X. Ou seja, eu consigo fazer... Aqui está em Y, né? Bora fazer o seguinte, eu vou chamar o F de Y e o G de 1. Ou seja, para chegar em X, para eu conseguir atravessar toda essa camada para chegar em X, eu faço o quê? Eu quero chegar em X, tá? Primeiro eu pego o F. Quem é F? Eu chamei de Y ali, né? Então fica DY, DU. E quem vai ser G? Vai ser U. Então fica vezes DU, DY. DU, DX, quer dizer. Ou seja, dessa maneira, nessa sequência aqui, primeiro pegando o F, depois pegando o G, eu consigo chegar em X. Que é outra maneira que eu acho legal de pensar disso daqui, que está no meio. Eu posso fazer F' e multiplicar por G. Multiplicar por G. Aqui na data de G está aqui. Aqui está o GX. Multiplicado por G'. Aí como eu vou fazer isso? Bom, geralmente, dá para fazer, que eu acho legal, é fazer de fora para dentro, mas você pode achar outra maneira de fazer. Exato. Aí como eu faço para chegar nessa expressão? Tá, né? H de x vai ser ln de x ao cubo mais secante de x. Isso tudo aqui, só lembrando, para não ter ficado claro, eu sei que... Eu sei o quê? Eu sei que ln de x vai ser 1 sobre x. Esse aqui que eu tenho conhecimento. Como eu consigo transformar isso aqui, esse troço, em algo que eu sei? Eu posso chamar tudo isso daqui de uma constante qualquer. Vou chamar tudo isso aqui de 1. Por quê? Dessa forma, eu tenho o quê? Eu tenho que h de x, que não vai ser mais de x, então eu vou deixar aqui, vai ser ln de 1. E agora quem vai ser o u? Eu chamei ele de quem? O u vai ser x ao cubo mais secante de x. Pronto, agora eu tenho algo mais palpável do que eu tenho que ser de realidade, de fato, para ser mais rápido. Como eu vou fazer então? Eu posso derivar o h de x, que é o que eu quero inicialmente, só que vai estar faltando o termo. Vai estar faltando esse u. Então eu derivo o h de x e o u, e quem eu chamei de u, que vai ser esse termo aqui. Esse termo aqui, para derivar 1, foi como eu fiz na questão anterior. Isso aqui não é produto, também não é divisão. É só uma soma. Então eu posso dividir essa derivada aqui em dois termos. Eu posso cortar essa derivada e fazer um somatório. Como assim? Fazer aqui na derivada. Então h de x, h de x, né, que eu quero saber. Qual vai ser a derivada de u agora? 1 sobre u, certo? Vezes a derivada de u. Quem vai ser a derivada de u? Vamos puxar aqui. U' vai ser quem? Eu posso fazer a derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo. Mais a derivada de secante de x. Isso aqui foi como a gente já fez anteriormente. A derivada de secante de x vai ficar secante tangente. Vou fazer direto porque a gente já fez as duas vezes isso daqui.
secante tangente. Ah, esse derivado também é importante aqui. Bota aí 2 slides. Eu esqueci de comentar aí. São 6 então, não são 5, são 6. X elevado a n, a gente vai subtrair o termo de cima. Então vai ficar 3 menos 1, x ao quadrado, e esse termo aqui desce. Como está na segunda regra ali, que é muito importante, eu não ressaltei no início. O pessoal também chama de regra do peteleco. Então, o peteleco não se põe, ele cai, aí ele fica triste por receber o peteleco murcho. Uma vez. Essa é nova. Então aqui a gente tem o linha já. Derivou 1 de maneira rápida e simples. É só dividir, papum. Dividir o ponto aqui, show. Então, eu já sei que é 1, já sei que é linha. É só, né? Partir para o abraço. 1 sobre 1. Quem vai ser 1 vai ser x ao cubo mais secante de x. Quem vai ser linha? Vai ser isso aqui. 3x ao quadrado mais secante tangente. Mais secante tangente. Peraí, deixa eu. Vou ter que crescer. O computador de slide aí ele só está aqui, né? Só está dividido aqui, mas dá no mesmo. A expressão é mesmo. Poderia até simplificar, mas essa já é uma resposta aceitável. Por incrível que pareça, esse movimento ele pode ser descrito por meio dessa equação aqui. A seria a amplitude do movimento, ômega seria a velocidade, isso aqui estaria relacionado com a posição inicial. Mas, basicamente, o que o problema pede é qual é a velocidade que esse sistema faz. Vocês têm alguma ideia de como fazer isso aí? O que é a velocidade? Velocidade é o quanto a posição varia com relação ao tempo, né? Aí lembra que eu falei lá no começo que uma das aplicações de derivada não é justamente a taxa de variação? Então a velocidade é a taxa de variação da posição. Isso é até uma coisa que vocês vão ver mais profundamente no curso de cálculo 2, que é uma parte específica disso. Então, basicamente, a velocidade é o quanto a posição varia. Então seria só a derivada desse negócio todo aqui, certo? Aí no caso pode ser também assim, ó. Então esse problema basicamente pede a gente derivar isso aqui. E a partir disso a gente encontra a velocidade. Então, derivando isso aqui, eu vou derivar a cosseno de ômega t mais φ. Esse A ele é uma constante. Eu posso colocar ele para fora da derivada. Então seria A que multiplica a derivada de cosseno de ômega t mais φ. Aí assim, isso aqui não é uma função simples, ela é uma função composta. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa dentro do argumento do cosseno. Então eu posso chamar tudo isso aqui de U. E aí daqui eu já posso aplicar a regra da cadeia. E aí no caso, se eu fosse reescrever isso aqui, seria A cosseno de U derivada. E aí nesse caso, a derivada disso aqui, seguindo o raciocínio anterior, vai ser A vezes a derivada da função de fora. E seria a derivada do cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Você lembra? Menos seno, né? O índice aí. Menos seno. Então eu vou colocar o menos aqui, tá? Menos seno. De U vezes a derivada do U. Aí eu vou continuar no quadro aqui, porque senão vai ficar pequeno.
Bom, vou voltar U para ômega t mais φ, que foi a substituição que eu fiz. Vezes a derivada do U. E aí, no caso, eu vou estar derivando isso aqui em relação a t. Então, eu vou fazer separado aqui. V, dt, ômega t mais φ. Aqui eu posso quebrar essa derivada, então fica a derivada de ômega t mais a derivada de φ. Isso aqui é uma constante, derivada de constante está zero. Esse ômega passa para fora da derivada. É a mesma coisa que t elevado a 1. Então, pela regra do peteleco, que eu disse anteriormente, você dá um peteleco no expoente, ele cai, aí fica ômega, que multiplica 1 vezes t elevado a 0. Só que t elevado a 0 é 1. Então, essa derivada aqui todinha dá ômega. Daí, a velocidade é menos a seno de ômega t mais φ vezes ômega, seria menos a ômega seno de ômega t mais φ. Provavelmente vocês vão encontrar essa fórmula aí em algum livro de física e vocês já vão saber de onde foi. Se vocês quiserem brincar mais um pouquinho, vocês podem encontrar até a aceleração. A aceleração é o quanto a velocidade varia, ou seja, pega isso aqui e deriva de novo, certo? E aí está ali a resposta. Agora a gente vai para a derivação implícita. E aí, como é que eu derivo? Em relação a x aí? Possível isolar, né? Então a derivação implícita ela diz que basicamente a gente deriva os dois lados. Em algum momento, por incrível que pareça, a gente vai conseguir encontrar uma expressão para dy dx. E aí, nesse caso, um passo a mais que eu coloquei no slide para ficar mais didático é que, por exemplo, a gente quer encontrar dy dx. Quer saber quem é? Aí eu vou deixar bem claro que y ele é uma função que depende de x. Então, esse y aqui eu vou trocar por y de x. E esse y aqui também eu vou colocar y de x. Eu fiz isso porque aqui vai aparecer uma regra da cadeia. Aí vai ficar mais simples de entender esse negócio. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Parece muito assustador essa derivada aqui, mas é só eu quebrar ela. Então vamos lá. Derivada da soma. Mais derivada dessa outra raiz aqui. Aí essa derivada aqui é um produto que eu estou derivando. Então basicamente vai ser a derivada da primeira função, que é a derivada de x em relação a x. Essa derivada vai dar 1, né? Que multiplica a segunda função, que é y, então vai ser 1 vezes y de x
mais a primeira função agora, que é x, vezes a derivada da segunda. Bom, quem é a derivada da segunda? Não sei, a derivada dela. Eu só sei que y é uma função de x, então dy dx. Já encontramos um dy dx aqui. Agora vamos para cá. Aqui, eu vou ter uma regra da cadeia. Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, eu tenho uma exponencial de um seno. Isso aqui é uma função composta. Então eu tenho que aplicar uma regra da cadeia aqui. Nesse caso, essa derivada aqui vai ser... fazendo aqui no campo. Eu estaria derivando e elevado a u. Só que u é outra função. Então, nesse caso aqui, ó, a derivada da função exponencial é a própria exponencial, que é elevada a u. Só que essa função aqui é uma função composta. Não é só uma função de x, é outra função. Então, eu tenho que derivar ela também. Aí, nesse caso, vai ficar e elevado a seno de y, aí, vezes a derivada do seno de y. Só que, de novo, eu tenho outra regra da cadeia aqui. Porque eu não estou derivando o seno de x, eu estou derivando o seno de alguma função. Então, para eu derivar isso aqui, o quadro vai ficar um pouco bagunçado, mas eu vou escrever aqui embaixo. Todo mundo consegue escrever isso aqui ou... Consegue? Bom? Beleza. Então, a derivada do seno de y de x vai ser a derivada do seno. A derivada do seno é quem? Cosseno. Só que é cosseno de y vezes a derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro, não sei. É dy dx mesmo. Tá? Ou y', não faz. Agora eu vou continuar no outro quadro, porque está muito grande. Aí detalhe, tudo isso aqui foi para derivar essa parte. Quem é essa outra parte aqui? Então agora eu vou derivar a raiz de 3x mais seno de x. Se eu reescrever isso aqui, tudo isso aqui é 3x mais seno de 3x é elevado ao meio. Ou seja, eu tenho outra regra da cadeia aqui. Porque eu tenho uma exponenciação, e dentro dessa exponenciação tem alguma outra coisa aqui dentro. E não é seno de 3x, não, é só seno de x, legal. E aí, para eu derivar isso aqui, vou escrever aqui embaixo. Tudo isso aqui vai ser. Vou dar um peteleco aqui no expoente, aí fica 1/6. Vezes 3x mais seno de x. Aí o expoente decresce 1. Só que eu ainda tenho que derivar isso aqui de dentro. Aí nesse caso vai ficar meio. Aqui fica 3x mais seno de x elevado a menos 1/2.
Aí essa derivada aqui é uma regra da soma, não vai ser a derivada de 3x, que dá 3, mas a derivada da seno, que dá cosseno de x. E aí tudo isso aqui, se eu rearranjar, isso aqui vai ficar... isso aqui tudo vai ficar menos 1 meio. Menos 1 meio, né? Elevado a menos 1 meio é a mesma coisa que 1 sobre isso aqui elevado a 1 meio. Só que é uma raiz. Então vai ficar a raiz aqui, 3x mais seno de x. Tudo isso que multiplica 3 mais cosseno de x. Pronto. Derivamos isso aqui. Agora eu vou ter que pagar o quadro de novo. Na verdade, eu acho que dá para continuar aqui. Deixa eu só organizar. Derivada desse daqui, que dá, deixa eu ver aqui, dá e elevado a seno de y, vou continuar aqui assim, nosso quadro vai ficar muito bagunçado, desculpa, vai ficar elevado a seno de y, aí ao invés de escrever seno de y de x, eu vou voltar só para y. Eu escrevi y de x só para deixar explícito que tem uma regra da cadeia. Então, e elevado a seno de y vezes. Aqui vai ficar cosseno de y para embaixo, vezes de y de x. Mais a segunda derivada lá, que dá tudo isso aqui. 3 mais cosseno de x sobre 2 de x mais seno de x. Tudo isso aqui igual a y mais x dy dx. Só que por organização vou ter que voltar para o outro quadro. Ainda bem que está gravado. A pessoa que for sair das fotos não entender nada. Eu vou pegar aqui. Aí, eu quero encontrar dy dx. Então, eu tenho que isolar dy dx. Para eu isolar o dy dx, eu vou passar todos os termos que tem dy dx para o lado esquerdo, e se não tiver, eu passo para o outro lado. Então, vai ficar assim. E elevado a seno de y vezes cosseno de y, dy dx. Aí eu vou tentar lá, é x de y dx. Então, passando para o outro lado, fica menos x de y dx igual a, o y fica lá mesmo, menos 3 mais cosseno de y sobre 2 raiz de 3x mais seno de x. Então, beleza. Aí, agora eu vou isolar, né? dy de x, vou colocar em evidência. E elevado a seno de y, cosseno de y, aqui x.
Isso aqui tudo eu vou tirar o MMC, aí fica 2 raiz de 3x mais seno x. Isso aqui vai ficar... Acabei esquecendo o 2 ali na resposta, mas aqui tem um 2. Multiplicando esse aqui por 1, vai ficar 2 y raiz de 3x mais seno de x menos 3 mais cosseno disso, na verdade aqui é um menos também. E aí, eu já tenho dy dx aqui, é só passar isso aqui dividindo. Limite um x indo para infinito e x elevado a 1 sobre x. Meu amigo, se a gente for tentar fazer isso aqui, ó, vai ser infinito elevado a 1 sobre infinito. Isso aqui dá infinito elevado a 0. Isso aqui a gente não sabe nunca quem é. Então aqui fica um pouco complicado de trabalhar. Não chegou no caso de 0 sobre 0 e também infinito sobre infinito. Então a gente tem que fazer alguma manipulação para poder chegar ou em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E aí, nesse caso, tem uma propriedade muito massa do log, que é, por exemplo, eu tenho alguma coisa. Alguma coisa é a mesma coisa que e elevado ao ln dessa alguma coisa. Porque a função logarítmica e a função exponencial, elas são funções inversas. Então, meio que uma cancela a outra. Então, eu posso fazer isso. Certo? E nesse caso, eu vou fazer isso aqui. L vai ser igual ao limite um x indo para infinito e e elevado ao ln de x elevado a 1 sobre x. Aí aqui parece que eu compliquei mais, né? Não parece? Mas tem umas... Vai dar certo. Confia que vai dar certo. Pela propriedade do log, esse expoente cai. Então aqui fica o limite. Um x indo para infinito. E elevado a 1 sobre x ln de x. Isso aqui parece que não mudou nada, né? Mas assim, para calcular esse limite aqui ainda, aqui ficaria, se eu fosse substituir, ficaria 1 sobre infinito, que dá 0, vezes o ln de infinito, que é infinito. Então, meu que ficaria e elevado a 0 vezes infinito. Não pode, né? Porém, como a função exponencial ela é contínua, eu posso passar o limite para dentro da exponencial, digamos assim. Então, esse limite, ele fica e elevado ao limite, um x indo para infinito, e ln de x sobre x. Então, agora a gente vai resolver só esse limite aqui. Isso aqui, se eu for resolver, vai dar ln de infinito, é infinito, sobre infinito. A gente não sabe quanto é, mas a gente pode usar a regra do L'Hopital agora. E aí, para usar a regra do L'Hopital, esse limite aqui vai ser o limite, um x indo para infinito, da derivada do ln de x sobre a derivada do x. Então, esse limite aqui vai ser limite, um x indo para infinito. Quem é a derivada do ln? 1 sobre x. A derivada de x é quanto?
X? Beleza. Aí aqui fica divisão de fração por fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar só 1 sobre x. Aí isso aqui vai ficar 1 sobre infinito, que dá 0. Então, todo esse limite aqui, ó, dá 0, né? Então, na verdade, L vai ser simplesmente E elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Claro, né? Desde que esse número não seja 0. E chega na resposta do slide. Beleza? A questão fala de óleo, é 1 litro de óleo. Então, pegando os dados da questão, a gente tem o que? A gente sabe que se trata de uma lata de 1 litro de óleo. Não 12, 1 litro. Se trata de 1 litro de óleo. E a gente quer minimizar o custo, como eu falei. Geralmente as questões é minimizar ou maximizar. Minimizar o custo. Eu sei, essa questão limita a gente uma lata ser circular. Dá cilíndrica. Dá para ser um quadrado? Dá. Dá para ser em qualquer formato? Dá. Como a gente vai fazer o que essa questão limita e que é cilíndrica? Então, meu Deus, eu não ouvi. O que a gente consegue escrever aqui é o seu volume. Isso aqui se trata de quê? 1000 metros cúbicos. Então, a única informação que eu tenho é o volume. Então, eu tenho que extrair do que a gente tem, no caso, uma lata cilíndrica, a informação que eu tenho que trabalhar com ela, que vai ser o quê? Se eu abro isso daqui, se eu tiro aqui a tampa e abro, eu vou ter uma área lateral. Eu tenho a própria área da tampa, né? No caso do né? Em cima e embaixo. Possivelmente tem, eu não sei, essa parte aqui tem cálculo, né? Então quem já pagou isso aqui, é aqueles problemas que aparecem numa caixa sem tampa e um terreno sem cerca. É sempre um problema de utilização assim. E como a gente vai fazer? Eu sei o volume. Um volume aqui, eu tenho que achar o volume da lata, que vai ser o quê? 2πr, a altura aqui. Aqui também eu sei que abrindo aqui, eu vou ter a base vezes a altura. Aqui vai ser a altura, aqui vai ser 2πr. E aqui vai ser a área do tampão, que vai ser πr ao quadrado. Só que eu tenho 2, então eu já vou botar o 2 direto. Esse aqui é um 2, confia. Então eu tenho essa informação. Ou seja, peraí que eu vejo volume. A gente tem que achar o volume, que é o volume máximo. Pegando a ideia que a gente tem de volume, vai ser o quê? Vai ser 2πr ao quadrado. Entendeu? Vai tentar. Vai ser πr ao quadrado H. Certo, tem uma coisa aqui que eu consigo linkar. A informação que eu quero com a informação que eu já tenho. Vou contar a informação que eu já tenho com a informação que eu quero. Linkando isso daqui, eu consigo achar a relação entre H e R, se não entre R e volume. No caso, eu falo que V vai ser igual a V, V azul vai ser igual a V preto. Que é o quê? Eu tenho que πr ao quadrado, H, vai ser igual a 1000. 1000 metros cúbicos. Aqui eu consigo isolar ou H ou R. Qual o variável que eu vou isolar? Aí eu não sei. Vai que vai ver agora. Eu tenho a informação da área lateral do cilindro aberto e da tampa do cilindro. Eu tenho que achar uma relação aqui, que vai ser o quê? A questão está trabalhando com custos. A questão está trabalhando com custos. Então eu tenho que achar a função de custos disso aqui, que vai ser a função que a gente vai derivar. Que é o quê? Vou botar aqui, aplicar custo verificado. Que vai ser a soma desses dois termos. 2πr
H. Dois π ao quadrado mais 2πh. Essa aqui vai ser a nossa função custo. E como a gente vai trabalhar com ela? É um problema de maximização. Ou seja, a gente vai ter que aplicar isso daqui. A ideia de máximos e mínimos. Vou ter que pegar essa expressão, derivar ela, para tentar achar uma coisa, para chegar no canto. Você afundar o 4 metros, tem que sair fora. Peraí. Pronto. Essa aqui é a nossa função de custos. Essa aqui mesmo? Pronto. Então eu posso derivar essa função de custo aqui para conseguir maximizar ela. Se bem que antes, pronto, aqui apareceu tanto R, vai para ressaltar, tanto R quanto H. Só que eu tenho dois R aqui para substituir e só um H. Então eu posso pegar essa expressão que a gente chegou aqui, tem tanto R quanto H também. Eu posso escolher qual delas eu vou isolar para trabalhar melhor. Para facilitar a vida, aqui eu só tenho um termo para substituir e aqui eu teria dois termos. Então eu vou isolar esses aqui em função de H. Para facilitar a minha vida, eu não tenho que fazer muita substituição. Ou seja, daqui eu consigo extrair que H vai ser 1000 sobre πr ao quadrado. Então eu já sei quem vai ser H. Que está em função de R, mas eu já sei quem é H. Eu já tenho uma cara para H. Eu posso derivar aqui e substituir, ou só derivar, substituir e derivar, tanto faz. Como foi feito aqui? Para ficar igual. Substituir, né? Ou seja, eu posso pegar e substituir logo, então. E aí, no caso, ele está fazendo isso aí, porque antes o custo estava dependendo tanto do raio quanto da altura. Com essa manipulação, ele vai fazer com que o custo ele só dependa do raio. Porque pela expressão do volume, você tem uma função entre o raio e a altura. Então, ele deixou a altura só na função do raio. E agora a expressão todinha do custo vai ficar só em função do raio. Então a gente vai maximizar o custo baseado no raio. Exato. Vindo aqui, a gente consegue matar, diminuir na real essa expressão aqui. Esses dois passos multiplicando, esse termo aqui já tem aqui. Então a gente fica com a expressão de custo mais baixa. Ou seja, o custo agora vai ser 2πr ainda, ao quadrado. Mais o 2 aqui passou multiplicando, a gente fica com 2000. O π cortou com π, o r com r. Então fica com r aqui. Bem, essa expressão aqui a gente pode simplificar ela mais ainda, ou a gente já pode derivar desse jeito. Facilitando a vida em questão de tempo, vamos botar aqui a derivada, deu o quê? Deu 4, que multiplica π vezes r ao cubo menos 500. Assim. Aí coloca o 4 par. aqui. A gente chegou nessa expressão aqui. Sobre r quadrado. É um quadrado. Isso aqui vai quadrado para frente. Não, isso não. Parece. Aí tem esse termo aqui. Como isso aqui é a derivada, e como eu tinha citado anteriormente, a gente, como faz para achar máximo e mínimo? A gente pega, deriva a função e igual a zero. Então eu passo a ver, para maximizar isso aqui, na questão teórica padrão, a gente igual a zero e vai saber se vai ser de máximo ou mínimo. Mas nesse caso, eu sei que eu quero maximizar, então vai ser uma maximização. Então pega essa expressão aqui, que vai ser a derivada, e igual a zero. Igualando a zero, eu multiplico por R2, divido por 4, então eu fico logo com a expressão πr ao cubo menos 500. E agora sim eu consigo achar o R. R vai ser 500
dividido por π, a raiz cúbica disso. Isso aqui dá... Tá, desse jeito aí. Mas acho que deve Não, é assim mesmo. mas numericamente. Deixa eu ver aqui. Não desce aquela linha que eu vi. Mas agora a gente tem uma função para R. A gente sabe que esse R aqui vai maximizar vai minimizar o custo para maximizar a área do raio da nossa lata. Por que o raio? A gente está trabalhando com raio. Para maximizar a altura, a gente pega esse R aqui e substitui no nosso H. Eu vou botar aqui. O H é quem? É 1000 pi R quadrado. Substituindo esse R ali, a gente fica. Deixa eu ver isso aqui. Já. Fica com 2. Que é 2 vezes o raio. A gente multiplica o nosso raio na altura. Então essas dimensões aqui a gente sabe que maximiza o nosso custo. Minimiza o nosso custo para maximizar a nossa produção. Ou seja, o que a gente fez aqui? A gente achou a expressão, uma questão teórica padrão, já dá a expressão. Isso aqui seria o nosso f de x. A gente tem o nosso f de x, que a gente achou aqui pela a dimensão da lata. Achou a derivada dela. Isso aqui seria f de x'. Derivou, a gente igualou a zero para achar os pontos que vai ser crítico. Que no nosso caso, esse ponto crítico foi o próprio R, que é o raio que a gente sabe da lata. E aqui a gente substituiu para saber o raio e a altura para botar as nossas dimensões aqui, da nossa lata.